Conceda a palavra ao líder Rogério Marinho. Ô, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E não querendo ser repetitivo, mas é importante fazer o registro. Aqui vários senadores vieram à tribuna, falaram aqui do plenário, em solidariedade ao senador Marcos Duval. Veja, vários aqui têm diferença com o senador, mas o privilégio é da instituição, da separação dos poderes, da Constituição brasileira, do respeito ao mandato popular. Mandato popular que é o cerne, a espinha dorsal e a base da nossa democracia. Peço a Vossa Excelência, que preside o Congresso Nacional, que não fiquemos inertes. Escutei de Vossa Excelência semana passada que ingressaria com uma ação pedindo que fossem levantadas essas medidas cautelares impostas ao senador Marcos Duval. Aqui foi colocado por vários quais são essas medidas. Talvez a mais gravosa é aquela que agride de morte a democracia, porque nós aqui somos a Casa da Federação. Os 3 senadores de cada estado da Federação representam uma unidade da Federação Brasileira do país. E você impedir que este representante vá ao seu estado, conversar com os seus eleitores, receber a orientação, a própria reivindicação daqueles que o elegeram, tolhê-lo na sua liberdade de forma parcial, constrangê-lo com uma tornozeleira, retirar os seus meios de provisão de alimentos, invadir inclusive a condição dos recursos oriundos do financiamento do seu gabinete. Não me parece apenas medidas que seriam técnicas ou judiciais. Me parece mais uma vindita, senhor senador, senhor presidente. E essa vindita que recai sobre o indivíduo tem um simbolismo, porque esse indivíduo é um senador da República. E peço a atenção do senador presidente dessa casa, e o senador decano, né, o mais experiente, Marcelo. Eu escutei de Vossa Excelência semana passada que ingressaria com uma ação para levantar essas ações. Eu, particularmente, não fui instado a me pronunciar naquele momento, mas acho, senhor presidente, e digo aqui de público, que melhor faríamos se aplicássemos a Constituição e colocássemos para que o plenário decidisse se as ações que foram impetradas contra o senador Marcos Duval merecem o respaldo desse parlamento. Nos daríamos o respeito. Mas Vossa Excelência fala, e eu escutei atentamente, que é importante buscar consensos, transigir, negociar, tentar apaziguar, buscar com que aqueles que pensam diferente tenham a possibilidade de se pronunciar. Mas eu digo a Vossa Excelência que é urgente que nós tenhamos alguma explicação ou alguma decisão em relação a essa situação, que volto a repetir, não é um problema do senador Marcos Duval, é um problema desta instituição, e que a cada recuo que nós damos, isso fere de morte o equilíbrio entre os poderes e fere a democracia brasileira. Então, eu vou concluir a minha fala, senhor presidente, fazendo 2 perguntas a Vossa Excelência. 2 perguntas, senhor presidente, que gostaria que Vossa Excelência pudesse me responder logo após a nossa fala. Primeiro, se de fato Vossa Excelência impetrou alguma ação no sentido de levantar essas restrições que foram impostas ao senador Marcos Duval, conforme Vossa Excelência anunciou numa reunião de líderes. E a segunda pergunta, não desse tema, mas igualmente importante, porque nós testemunhamos um dos mais hediondos crimes que podem ser perpetrados contra o cidadão brasileiro, que é se roubar aposentados. Nós já temos, e eu tive o cuidado de fazer essa consulta na Secretaria da Casa, número suficiente de indicação dos partidos. Se Vossa Excelência vai, de fato, instalar a CPMI do INSS e quando isso acontecerá.
São as duas perguntas que faço a Vossa Excelência. Líder, responder os dois questionamentos de Vossa Excelência. A Advocacia do Senado Federal está estabelecendo a peça jurídica que vamos impetrar ao Supremo Tribunal Federal e buscando, no ponto de vista jurídico institucional, qual é o instrumento adequado para recorrermos da decisão do Supremo Tribunal Federal deferida contra o senador Marcos Duval. Por outro momento, eu estou também tratando com o senador Marcos Duval e buscando estabelecer um diálogo em relação a tudo que foi dito pelo senador Marcos Duval nos últimos dias em relação a essa decisão judicial. Aliás, já trato com o senador Marcos Duval há muito tempo em relação a tudo isso que nós estamos vivenciando em relação a um senador da República. Também registrar a Vossa Excelência ao plenário do Senado Federal que eu conversei na manhã de hoje com o presidente Hugo Mota, conversei ontem com o senador Omar Aziz, que é o indicado do Senado Federal para presidir a CPMI mista do INSS, e o presidente Hugo Mota me assegurou a mim e ao senador Omar Aziz, haja visto que o presidente da comissão é quem indica num acordo conjunto das casas o relator, que neste caso específico será um parlamentar da Câmara dos Deputados, e a presidência cabe a um senador da República, que ainda no dia de hoje os líderes da Câmara dos Deputados fariam as indicações das lideranças partidárias para que nós pudéssemos instalar a CPMI. A nossa expectativa era que no dia de hoje, que era a solicitação feita pelo senador Omar a esta presidência, era que nós pudéssemos ainda no dia de hoje instalar. Ainda há pouco eu falei com o presidente Hugo Mota e ele me pediu, e eu já respondo o senador Omar, que eu não consegui responder individualmente, ele me pediu, querido Omar e líder Rogério Marinho, que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana, impreterivelmente. Este é o meu desejo, acordado com o presidente Hugo, para fazermos a instalação na próxima semana, já que hoje os líderes partidários da Câmara dos Deputados completaram as suas indicações. Então há um compromisso desta presidência e do presidente Hugo Mota, que na semana que vem nós faremos a instalação da CPMI mista do INSS.